Neste momento eu quero saudar a todos que estão vendo essa nossa live com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desejando que essa paz venha viver e reinar no coração de todos, tanto os que têm a oportunidade de estar participando ao vivo, como aqueles que verão essa live posteriormente. Nós queremos trazer aqui uma palavra para o coração de todos nós, que está escrito no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 15. Eu quero ler a partir do versículo 17 até o versículo 24, que fala a parábola do filho pródigo. Eu quero dizer que eu sou o pastor Valdenor da Cruz Xavier, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Missão, aqui da cidade de São Julião. Portanto, nós estaremos aqui ministrando esta palavra e espero que de alguma forma você seja abençoado por esta palavra. Versículo 17 está escrito assim: caindo em si, disse: quantos trabalhadores meu pai tem em abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Levantou-se e foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém. Nós estamos falando sobre a parábola que o Senhor Jesus fez neste capítulo de número 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Nós temos três parábolas: a parábola da ovelha perdida, fala também a parábola da dracma perdida, e agora também essa parábola que fala a respeito do filho pródigo. E ela inicia dizendo assim, que havia um certo homem que tinha dois filhos, e um dia um dos seus filhos mais novo chega para ele e diz: Pai, dai-me a parte da herança que me pertence. Então ele queria a metade da herança que pertencia. Na verdade, não era obrigatório passar para ele essa metade, porque o certo, essa herança seria depois que ele viesse a morrer. Mas nós vemos que o pai não coloca obstáculo, pega a herança e divide entre os dois irmãos. E ele então, pegando essa herança, vai para um lugar que a Bíblia usa uma expressão dizendo para um lugar longínquo. E lá ele começa a desperdiçar tudo quanto tinha, com bebida, com amigos, com mulheres, até que tudo aquilo se foi embora. E naquele lugar onde ele estava, iniciou um período de fome. E ele agora procurava meios para ninguém lhe dava nada. Foi procurar algum emprego, encontrou para cuidar de porcos. Como ele era um judeu, cuidar de porcos seria uma situação das mais humilhantes possível. E a situação era tão grave que ele tinha vontade de comer da comida que era colocada para os porcos. Aqui usa a expressão bolota, mas na verdade o nome mais apropriado e mais conhecido é alfarroba.
que é algo, um alimento que é dado, uma fruta que é dado para os porcos, para dar a porcos. Devido à sua fome, ele tinha desejo de comer mesmo aquela comida, mas ninguém importava com ele. Essas horas já não tinha mais os seus amigos, e todos tinham afastado dele. E ele chega a um ponto em que ele cai em si, dizendo que estava ali passando fome, enquanto os seus trabalhadores, os trabalhadores do seu pai, estavam fartos de pão. E ele então toma uma decisão: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Direi a ele: pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata pelo menos como um dos teus trabalhadores. E, aleluia, e eu gostaria de fazer aqui umas colocações. A primeira é que nós temos aqui uma visão chamada família, de um homem que tinha 2 filhos. Então nós vemos aí a figura de uma família, nós vemos a figura, quando pensamos em família, pensamos em lar. Quando pensamos em lar, é aquele lugar onde é as nossas bases, aonde está a nossa formação, aonde está o nosso lugar seguro, aonde a pessoa pode ir para o colégio, mas volta para o seu lar, pode ir ao trabalho, mas volta para o seu lar, pode fazer uma viagem mais longa, mas volta para o seu lar. Lugar de conforto, lugar de segurança, lugar de paz. Mas muitas vezes, louvado é o nome do Senhor, nós vemos aqui a figura paterna de um pai compreensivo, de um pai amoroso, de um pai que procura coordenar, organizar, administrar e liderar. E por isso ele não quis segurar aquele filho em casa quando ele pede o seu direito de herança, porque mesmo ele estando em casa de má vontade, é como se ele não tivesse aquele filho, porque ele não estava ali de prontidão de vontade. Então aquele pai, de forma sábia, deu o que ele queria e deixou que ele fizesse o que desejava. Esse filho, que nós falamos de 2 filhos, o mais velho que ficou com o pai e o mais novo que saiu para um lugar longínquo. Esse filho demonstra um sentimento de desejo de ver coisas novas, um sentimento talvez de acreditar que tinha condições de se sair melhor se tivesse só, de fazer o que desejava, quem sabe de divertir como quisesse e assim por diante. Ele nunca planejou fracassar, ele nunca planejou ficar pobre, ele nunca planejou passar fome, mas a violência pode vir pessoa em qualquer, às vezes em circunstâncias inesperadas, como esta que nós estamos passando no momento. Jamais alguém imaginou que estivéssemos passando por um momento de estarmos como presos em nossos próprios lares, de estarmos completamente, de forma praticamente obrigatória, de ficar nos nossos lares, impedido de vir para um trabalho, impedido de realizarmos, por exemplo, os nossos cultos, impedido de algumas coisas. Ninguém planeja isto. Mas quando as coisas chegam, nós temos que saber administrá-la, para poder nós termos aí, sobrevivermos, atravessar os dias difíceis, os dias trabalhosos, os dias complicados. Esse pai também, aleluia, ele representa o próprio Deus. E por representar o próprio Deus, Senhor, esse representa este pai amoroso, esse pai que procura fazer o de melhor para os seus filhos, mas que não obriga a fazer as coisas que ele quer sem que a pessoa exatamente se disponha a fazer. E nós vemos que também, observa, então quando este homem, esse jovem,
com esse espírito de querer ter liberdade para fazer o que queria, para divertir, para pecar, para prostituir, para beber, para criar amigos, todas essas coisas. Só que todas essas coisas, elas são passageiras, elas não trazem felicidade ou alegria para sempre. Elas chega um momento que elas não vão preencher as necessidades do ser humano, a necessidade da alma. E chega um momento de frustrações, chega um momento da solidão, chega um momento que sente a falta ali daquele apoio que tinha no lar, na família, e agora se encontra só. Os amigos desapareceram, as mulheres desapareceram, ficou ele só, lutando pela sua sobrevivência, e cada dia o seu estado ia de pior a pior. Esta era o fato daqueles jovens, aquele jovem. E muito bem, mas nem todas as pessoas, apesar de pode ter um espírito rebelde, pode ter uma atitude errada, pode tomar um caminho errado, mas se ele tiver um consenso ou a sabedoria de saber reconhecer, e foi o que esse jovem fez, caiu em si, reconheceu que o que ele fez não foi a melhores das decisões. Também a sua forma com que gastou dinheiro não foi a das mais inteligentes. E também os seus amigos que ele promoveu através do seu dinheiro não eram amigos verdadeiros. Também ele observou, louvado é o nome do Senhor, que só vale aquilo que tem. E no lar, mesmo quando não tem, pode não ter dinheiro, pode não ter bens, mas no seu lar, no seio familiar, ele é bem-vindo. Então aquele homem disse: olha, eu pequei contra Deus e pequei também contra o meu pai. Todos ele envolve exatamente a Deus e também outras pessoas, né? Então, por isso é que nós devemos pedir perdão a Deus e também pedir perdão a quem é necessário pedir perdão. A palavra nos diz assim, caindo em si, ele disse que, aleluia, os trabalhadores do pai dele tinham alimento com fartura e ele estava morrendo de fome. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: pequei contra o céu perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como um dos teus trabalhadores. Aqui existe primeiro reconhecimento. Louvado é o nome do Senhor. Tem muita gente que chega à conclusão de reconhecer que errou, reconhecer que não fez a coisa da maneira certa, mas não tem coragem de levantar, tomar atitude, de assumir os seus erros e resolver pedir perdão. E por isso o orgulho fala mais alto e às vezes acaba se sucumbindo. Muitas vezes não voltam. Aqui no Nordeste, muitas vezes há pessoas que saíram daqui do Nordeste e foram para São Paulo numa época em que era mais fáceis de ganhar dinheiro, de melhorar de vida. E crendo que assim aconteceria, e como não conseguiu, às vezes passaram 20 anos e outros nunca voltaram ao Nordeste porque não queria voltar sem que tivesse bem sucedido. Mas esse homem, esse jovem da parábola, ele decide: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Se ele estava passando fome, as suas vestes deveriam estar bem maltrapilhos. Se ele estava passando fome, é possível que estaria magro. Se ele estava passando fome, ele não estava tão preocupado com sua aparência, com seus cabelos ou coisas desse jeito.
mas ele estava disposto a ir ao pai dele da forma que ele estava. Ele não disse: eu primeiro vou me ajeitar, primeiro para comprar uma sopa, eu vou me ajeitar para eu poder me alimentar e assim ficar um pouco mais forte. Não, ele foi como estava. Isto aqui fala da pessoa que quer reatar ou atar uma comunhão com Deus. Muitos deles disseram: olha, eu só vou primeiro parar de beber. Outros deles vai dizer: eu vou primeiro parar de fumar. Outros deles vai dizer: eu vou primeiro ajeitar os meus problemas, os meus conflitos. Porém, a palavra do Senhor está sempre a convidar as pessoas a vir ao Senhor como estar, vir com seus vícios, vir com seus problemas, vir com as suas dificuldades, apenas com a disposição de amar o Senhor de todo o coração, servir ao Senhor de todo o coração e receber do Senhor a condição para poder vencer os seus problemas, vencer os seus vícios, vencer os seus hábitos e poder servir a Deus melhor. Nós falamos isto, e estamos falando sim para pessoas amigas que ainda não fez a sua decisão. Estamos falando sim também para aqueles irmãos que outrora serviram ao Senhor e afastaram dos caminhos do Senhor, afastou da igreja do Senhor. Ó Deus, louvado é o nome do Senhor. Essa palavra também é para ti, para dizer para você que Deus ainda espera o teu retorno, assim como aquele pai esperava incessantemente a volta daquele filho. Mas também eu gostaria de dizer, muitos irmãos da igreja, que estão na igreja, momentos às vezes de fraqueza, momentos muitas vezes de frieza espiritual, muitas vezes não está sentindo aquela alegria, aquele fervor, algo que ele sentia mais forte, e por isso ele não sente a vontade de vir à casa do Senhor. Eu gostaria de dizer que Deus continua te amando, e o meio de você voltar a ter uma vida avivada, uma vida renovada, uma vida cheia do Espírito Santo, é somente se aproximando do Senhor. E o Senhor está sempre de braços abertos, disposto a perdoar, disposto a levantar, disposto a transformar a sua vida. Nós observamos que este jovem, ao aproximar da casa do seu pai, era um lugar longe, certamente uma longa viagem, mas ao aproximar do pai, de longe o pai o avistou. Parecia que aquele pai todos os dias ficava em um lugar alto para ver se o filho não viria. Parece que aquele pai preparou o momento porque aguardava e esperava ansiosamente, porque acreditava que o seu filho ainda voltaria. Eu não sei quanto tempo passou, a Bíblia não fala, mas o certo é que o pai não desistia daquele filho. E de longe veio, de longe viu o seu filho, desceu e foi correndo ao encontro do filho. Antes que o filho se ajoelhasse, antes que o filho dissesse uma palavra, não importava se ele estava maltrapilho, não importava se estava mal cheiroso, não importava que estava com o semblante abatido, nada disso importava para aquele pai. Ele abraçou, foi no pescoço do seu filho e beijou, e abraçou com muito amor, com muito carinho. E apesar disso, o filho dobra o joelho, então fala: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Me trata como um dos seus trabalhadores. O interessante é que na Bíblia não dá que o pai desse alguma resposta para o filho relacionado ao que ele falou. Porque isso significava que o filho diante do Senhor, o pai já diante, ele já tinha determinado perdão. Aquele filho é como se sentia a sua falta, mas não sentia a dor do desprezo. Sentia a sua falta, mas não sentia a dor da forma com que o filho foi. Portanto, ele mandou dizer: olha, prepara rapidamente uma roupa para o meu filho. Prepara lá calçado para o meu filho. Prepara um anel para colocar na mão do meu filho. E também tem um bezerro cevado. Tem um bezerro que ficou preparado para esta hora.
que eu estava aguardando exatamente para este momento. Então observa, essa é a forma com que Deus, apesar de que muitas pessoas, talvez alguém que esteja me ouvindo, pensa dessa forma. Eu já fiz muitas coisas erradas. Alguém pode estar dizendo dessa forma para si mesmo, que já fez muitas coisas erradas e certamente Deus não perdoará. Deus perdoa todos aqueles que reconhecem os seus erros e os seus pecados e está disposto a arrepender-se e buscar no Senhor o seu perdão, a sua salvação e a sua transformação, porque o Espírito de Deus ainda opera no coração do homem para tornar o homem uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós sabemos ainda pela palavra do Senhor que o pai mandou fazer uma festa, convidou parentes e amigos, e ali a festa estava indo quando o irmão mais velho se aproxima. Esse irmão mais velho, nós podemos dizer, e ele quando viu o movimento de música, e quando ele viu o movimento de dança, e ele soube então que seu irmão tinha chegado, ele ficou triste. Em vez de se alegrar para abraçar o irmão, ele preferiu ficar pelo lado de fora. O pai vai então lá para saber o que estava acontecendo. E ele então desabafa com o pai, dizendo: pai, eu toda a vida eu fui fiel a ti, eu permaneci contigo, e o Senhor nunca matou para mim nem sequer um cabrito. E a este meu irmão que levou todo o dinheiro, gastou com bebida, com meretrizes, e o Senhor preparou para ele um cevado. Ele disse: meu filho, tudo que é meu é teu. Em outras palavras, você tinha o direito de fazer sua festa com seus amigos, você tinha o direito de alegrar com seus amigos. Mas esse meu filho, ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos nos alegrar. Então nós vemos que esse outro filho, ele na verdade era um bom filho, mas era um irmão frio, um irmão que não demonstrava aquele sentimento, aquela emoção pelo outro irmão. Portanto, o pai, de forma equilibrada, fez ele ver o que ele não conseguia ver, porque o irmão mais novo que estava recebido com festa e com alegria, ele tinha pego o que era dele e gastado, e portanto o que sobrava, tudo era do irmão mais velho. E mesmo assim parecia que ele estava na desvantagem, simplesmente porque o pai estava devotando amor, estava devotando alegria, estava cheio de felicidade com a chegada do irmão. Meus prezados amigos, coisa boa é quando nós conseguimos alegrar com a felicidade do outro. Coisa boa é quando nós conseguimos alegrar com o sucesso do outro. Coisa boa é quando nós conseguimos ser felizes com a felicidade que outro está participando. Isso significa que nós verdadeiramente amamos o nosso irmão, porque só existe uma maneira de amar a Deus. Primeiro, o amor deve ser com Deus, mas só é possível amar a Deus se nós amar o nosso próximo. Porque, louvado é o nome do Senhor, primeiro nós temos que ser... nós precisamos amar a Deus, mas precisamos amar as pessoas, e não somente os nossos familiares, e não somente os nossos parentes, mas todos aqueles que dependem da nossa pessoa, amar todos que nós tivermos oportunidade. Portanto, meus prezados irmãos, meus prezados amigos, louvado é o nome do Senhor. Oh, coisa boa é aproximar de Deus, onde recebe sempre uma palavra, recebe um conforto. O Senhor sempre vai ter um calçado novo para nós iniciarmos uma nova caminhada. Sempre o Senhor vai ter uma nova veste, para que nós venhamos outra vez sentirmos de igual a igual com qualquer outra pessoa, porque ser humilde não é sentir inferior aos outros, ser exaltado não é quando você sente superior aos outros, mas ser humilde é apenas sentir de igual para igual. Então nós observamos, louvado é o nome do Senhor. Então quando o pai dava o anel, ele estava dizendo: eu tenho honra de você ser o meu filho, você nunca vai ser o meu trabalhador, você vai continuar sendo o meu filho.
Louvado é o nome do Senhor. Eu quero que você ostenta o meu nome, o meu testemunho, por onde você passar. É exatamente isso que Deus quer de nós, é que nós demos testemunho do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, do seu perdão. É tudo isso que Ele pede de nós, que nós servimos a Ele e tenhamos coragem de testificarmos dEle. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia não fala, mas tudo mostra que o irmão entendeu. Quando o Senhor, o Pai, fala com o irmão mais velho e certamente conduz para participar da festa, quebra aquela barreira entre um e o outro, porque o Senhor veio para reconciliar o homem com Deus, mas também Ele reconcilia-nos uns com os outros. Que Deus em Cristo nos abençoe e que o Espírito Santo venha falar mais profundamente em cada coração, em cada coração através dessa palavra. Neste momento estamos chegando ao final desta live. Queremos agradecer a todos que estiveram participando ao vivo. O Francinaldo Carvalho mandou a paz do Senhor, diz que está assistindo da Serra da Baraúna. A paz do Senhor, presbítero Francisco, e também para qualquer outro irmão que estiver ouvindo, nos vendo aí. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. O Antônio Pereira mandou a paz do Senhor, meu nobre companheiro. Pastor Antônio Pereira, meu amigo, a paz do Senhor, sempre uma honra. O Nélio Pardinho mandou, meu pastor. Pastor Nélio Pardinho, uma das pessoas que tive a oportunidade de conduzir a mim para que se recebesse oração pelo pastor José Martins em Minaçu, Goiás. Ele é de Goiânia. A paz do Senhor para você e para toda a sua família. Um abraço. Ana Paula Martins mandou a paz do Senhor, meu pastor. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor, Ana Paula Martins. Francisca Batista colocou, eita glória, que palavra boa. A paz do Senhor e Deus abençoe, irmão Francisca. A Agnélia Lima postou, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmã Agnélia, que Deus te abençoe, irmã. Flaviana Alzira postou, palavra muito abençoada. Amém, irmã. Francélia Frota colocou, a paz do Senhor, glória a Deus. A paz do Senhor, irmã Francélia, lá de Cocal de Telha. Maria Auxiliadora colocou, paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmão Auxiliadora. Nesse momento nós estamos encerrando e eu quero ainda fazer uma oração. Altíssimo Deus e glorioso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós louvamos ao Senhor pela oportunidade de estar fazendo, ó Deus, essa live, meu Senhor, que a palavra do Senhor venha de encontro com corações, com vidas, e que cada pessoa seja uma abençoada pela palavra, pelo Teu amor, pela Tua presença, meu Senhor. Ó Deus, eu sei que entre muito aqueles, meu Senhor, que estão em momento de aflição, de dificuldades, e precisa do Teu socorro, e nós ministramos através da fé. Ó Deus, a bênção do Senhor, o milagre do Senhor, a graça do Senhor sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Amém. E a paz do Senhor.